Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses estudos nossos aqui de mecânica clássica, onde esse é o penúltimo vídeo da unidade 1, hein? Penúltimo. Essa unidade 1 é grande, ela é importante, a gente trabalha principalmente porque a gente está falando de coisas aqui que em geral a gente não trata, com um pouquinho mais de rigor, mas vamos com calma. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o operador gradiente, então vamos com calma aí, tá certo? Na nossa já tradicional revisão, a gente começou definindo aqui os cossenos diretores, né, que é esse número lambda e j, que ele é definido como sendo um cosseno do ângulo entre o eixo rodado e o eixo original. Sendo que nessa unidade toda vocês estão vendo que a gente está trabalhando com transformações de coordenadas. A ideia é essa, trabalhar com transformações de coordenadas. E aí a gente sabia que a relação, a gente tinha encontrado uma relação entre as coordenadas no sistema original e no sistema rodado, que era dado por esse camarada aqui, e a gente também encontrou a relação inversa. E essas relações aqui, elas fornecem as regras para a gente especificar as coordenadas de um ponto em qualquer sistema. Nós estamos trabalhando com transformações de coordenadas. É isso que a gente está querendo dizer nessa unidade. E por quê? Porque aí a gente conseguiu definir vetor, a gente conseguiu definir escalar, e aí a gente consegue rigorosamente realizar operações nessas quantidades. Operação de derivada, por exemplo, e daqui a pouco nós vamos realizar operações de integral nessas quantidades. Então é importante a gente ter uma definição muito sólida de quem são essas quantidades, uma quantidade escalar, uma quantidade vetorial, para a gente poder trabalhar com ela direitinho. E a gente podia coletar esses termos lambda e j numa forma de matriz, e a gente chamava esse camarada de matriz de rotação, certo? E essa matriz de rotação aqui, ela seguia o que a gente chama aqui de condição de ortogonalidade, certo? Essa é a primeira revisão aqui. Beleza. E aí, dado que a gente estudou bastante, até com bastante atenção, as propriedades dessa transformação ortogonal, a gente falou assim, tá, agora a gente está num ponto que a gente consegue definir o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Uma grandeza escalar ela é uma grandeza φ que é invariante sobre uma transformação de coordenadas, uma transformação ortogonal. E, dada essa transformação ortogonal lambda, se as componentes desse objeto V elas se transformarem desse jeito aqui, a gente diz que esse objeto V é um vetor. Lembre-se disso aqui. Isso aqui vai ser importante, não só agora, mas mais para frente também. Então, lembre-se dessa relação aqui. A definição de um vetor é essa. Beleza, aí a gente viu como realizar uma derivada num vetor, sendo que até então a gente estava fazendo uma derivada com relação a um parâmetro escalar, uma derivada com relação ao tempo, por exemplo. Então, a velocidade ela é dada por r ponto, a aceleração é dada por r dois pontos ou por v ponto. A gente falou aqui de velocidade em coordenadas polares, de aceleração em coordenadas polares. Depois, no último vídeo, a gente falou assim, tá, a gente está querendo estudar o movimento de um objeto, e esse movimento do objeto, em alguns pontos, a gente pode falar que instantaneamente esse objeto está realizando um certo arquinho de circunferência, e a gente quis falar um pouquinho sobre deslocamento infinitesimal, deslocamento angular infinitesimal. E a gente viu que para deslocamentos angulares infinitesimais, a gente pode falar que esse camarada é um vetor, e aí a gente podia definir aqui uma velocidade angular. Definindo a velocidade angular, a velocidade de uma partícula, ela pode ser dada por esse camarada aqui, ó, que é a velocidade angular produto vetorial com a posição da partícula. Isso aqui a gente estudou bem lá no último vídeo, certo? Bacana. Beleza, voltando um pouquinho às transformações de coordenadas. Vamos tentar estudar mais um pouquinho aqui as transformações de coordenadas. A gente tem isso aqui, ó. Essa aqui é a relação de transformação de coordenadas que a gente tem lá atrás. Então, xj, essa aqui é a transformação inversa, na verdade, né? xj é igual ao quê? xj é igual a soma em k de lambda kj xk', certo? O que eu vou fazer aqui agora é derivar com relação à posição. Até então a gente tinha derivado com relação ao tempo, com relação a um parâmetro temporal, por exemplo. Agora a gente vai derivar com relação à posição, tá certo? Então é a derivada espacial. Então eu vou derivar com relação a x e linha, tá certo? Então eu vou derivar, olha só, eu vou derivar uma certa coordenada xj com relação a x e linha, tá certo? É isso que eu tô querendo fazer. Eu vou pegar esse camarada aqui, ó, a coordenada de um objeto, tá certo? Eu vou derivar com relação a x e linha. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é derivada com relação a x e linha desse somatório aqui, ó. Só repetir aqui. Essa derivada entra para dentro, o lambda ele vai passar para fora da derivada, que ele é constante com relação a essa derivada. Eu vou ter esse camarada aqui, ó, tá certo? A derivada de xk' em função de x e linha. Mas note só o seguinte, que essa derivada aqui, o que é essa derivada aqui, né? Se i for diferente de k, se i for diferente de k,
essa derivada aqui dá 0. E se I for igual a K, essa derivada aqui dá 1, tá certo? Por exemplo, se eu tiver dx3', dx2', isso é 0. Agora, dx3', dx3' é igual a 1, tá certo? Então, olha só, a derivada aqui, quando o I é diferente de K, é igual a 0. Quando o I é igual a K, essa derivada é igual a 1. Quem que é esse camarada? Esse camarada a gente já viu lá atrás. Esse camarada é o que a gente chama de delta de Kronecker. É o delta de Kronecker com índice IK, certo? Então, olha só, essa derivada de xj, que é simplesmente a transformação de coordenada inversa que a gente tinha lá atrás. A derivada de xj com relação a x e linha é igual a soma em K de lambda kj, delta IK, certo? Então, é esse camarada aqui. Só que por causa desse delta aqui, ó, sempre que o K for diferente de I, esse delta aqui vai ser 0, e sempre que o K for igual a I, esse camarada aqui vai ser 1, certo? O que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de descobrir que essa derivada aqui em cima, ó, o dxj, dxi', esse camarada aqui é justamente os elementos lambda e j, tá certo? Por quê? Porque essa soma aqui só vai sobrar um termo nela, só vai sobrar o termo quando K é igual a I, por causa desse delta de Kronecker. Certo? Então, olha só, a derivada de xj com relação a x e linha, isso aqui é igual a lambda e j. São justamente os elementos lá da matriz de transformação, são os cossienos diretores. Isso aqui é importante, isso aqui é muito importante, essa conclusão aqui é muito importante. Certo? Então, o lambda e j, os elementos da transformação ortogonal que a gente está trabalhando para essa disciplina, elas podem ser obtidos também com uma derivada de xj com relação a x e linha. Certo? Então, salvem isso aí. Dá um print aí, anota isso, façam essas contas aqui, tenta pensar um pouquinho sobre isso aí. Então, a gente encontrou um outro jeito de escrever esse lambda e j. Por que isso vai ser importante? Pelo que a gente vai fazer aqui agora. Seja uma função escalar aqui φ, e essa função escalar ela depende de x1, x2, x3, certo? Então, a função geral aqui escalar, que ela depende de x1, x2, x3. Qual que é a derivada dessa função com relação a x e linha, certo? Derivada dessa função com relação a x e linha. Qual que é essa derivada? Essa derivada aqui vai ser o quê? É dφ' dx e linha, sendo que aqui eu já estou fazendo aqui transformado, porque eu quero ver se esse objeto aqui ele vai se transformar como um vetor ou não. Mas é dφ' dx e linha, e como φ é escalar, tanto faz eu colocar φ' aqui ou deixar φ, né? Dφ' dx e linha é igual ao quê? É a soma de dφ dxj, dxj, dx e linha. Ah, Léo, mas da onde que surgiu essa soma aqui e essa derivada aqui? Isso aqui tem um nome, isso aqui chama regra da cadeia, tá certo? É a regra da cadeia, é justamente a regra da cadeia, porque note só o seguinte, esse camarada aqui é o quê? Se eu tenho que esse φ depende de x1, x2, x3 e eu estou derivando em função de x e linha, eu tenho que fazer a derivada em função de x1 e a derivada de x1 em função de x e linha. A derivada com relação a x2, a derivada de x2 com relação a x e linha. A derivada com relação a x3, a derivada de x3 com relação a x e linha, tá certo? Eu tenho que fazer a derivada aqui dentro também, tá certo? Então isso aqui chama regra da cadeia. Então olha só, mas note só o seguinte, o que é esse termo aqui, ó? Esse termo aqui a gente tinha acabado de descobrir o que ele é. Esse termo dxj, dx e linha, isso aqui é justamente lambda e j. Então, essa derivada que a gente está querendo fazer aqui, isso aqui é justamente a soma em j de lambda e j dφ dxj, certo? Olha só que interessante. O resultado dessa derivada aqui, vamos pensar, o que é essa derivada que eu estou fazendo, né? Isso aqui é uma derivada de uma função escalar com relação a alguma coordenada espacial, tá certo? É uma derivada no espaço, tá certo? Em alguma direção espacial. Isso aqui é uma derivada com relação a alguma coordenada espacial, não é uma derivada com relação ao tempo. Então, é uma derivada no espaço, tá certo? Então, olha só, esse resultado aqui, ele se transforma com vetor. Portanto, esse camarada aqui, ó, dφ dxj, é a componente j de um vetor. A gente chama esse vetor de um vetor gradiente da função φ. Esse camarada todo aqui, ó, ele é a componente, no caso aqui é a componente transformada, né? Mas ele é a componente de um vetor que a gente chama que é o vetor gradiente dessa função φ, tá certo? Dessa função escalar φ. Isso aqui é muito importante, então eu vou repetir aqui, ó. O resultado ele se transforma como um vetor, portanto, esse objeto aqui, dφ dxj, é a componente j de um vetor. E note o seguinte, eu vou repetir isso.
eu estou fazendo a derivada no espaço, eu estou fazendo a derivada no espaço, não é uma derivada temporal, tá certo? Então é no espaço que eu estou fazendo essa derivada, tá certo? É x1, x2, x3. E a gente chama esse vetor de vetor gradiente da função φ. Bacana, né? Então olha só, seja essa função escalar aqui, como φ é uma função arbitrária, é conveniente a gente definir o operador gradiente. Esse operador gradiente aqui ele é dado por esse camarada aqui, ó, a componente i desse operador gradiente é dado por d dxi. Onde aqui eu estou fazendo mais em cartesiano, eu vou deixar na descrição aí um PDF onde tem o operador gradiente em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas. Mas como esse φ aqui é uma função arbitrária, é muito conveniente a gente definir esse operador gradiente que tem essas componentes aqui no cartesiano, tá certo? Esse nabla aqui, isso aqui é nabla ou del, né? Depende de quem está falando aí, tal que o operador inteiro, o operador gradiente, ele é dado pela soma em i do vetor unitário na direção i d dxi, tá certo? A notação, em geral, a gente fala que o gradiente de φ é dado por esse camarada. Eu costumo usar essa notação aqui. Tem alguns livros que usam essa notação sem o vetorzinho em cima. E tem livro ainda que usa grad φ como sendo o gradiente de φ, tá certo? Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito importante. O gradiente é uma taxa de variação de uma função escalar com relação ao espaço, é uma taxa de variação espacial de alguma função escalar. Vocês estão vendo que φ é uma função escalar e esse gradiente é uma taxa de variação, mas não é uma taxa de variação temporal, é uma taxa de variação espacial dessa função φ. A gente pode pensar isso com relação à temperatura. Se você pensar aqui, por exemplo, nesse quarto que eu estou, provavelmente no quarto que vocês estão aí, no ambiente que vocês estão, perto de alguma lâmpada está um pouquinho mais quente do que perto de onde você está, tá certo? A temperatura é um escalar. Porém, a gente pode definir ali um gradiente de temperatura e esse gradiente de temperatura ele vai estar apontando para algum lugar. E é isso que a gente vai ver aqui no restante desse vídeo. Uma interpretação física para esse gradiente, tá certo? Mas o gradiente ele é tomado de uma função escalar, tá certo? A gente toma o gradiente de alguma função escalar. E esse operador que vocês estão vendo que tem uma derivada aqui sozinha flutuando, essa derivada flutuando aqui é porque esse gradiente aqui a gente tem que aplicar isso em alguma função escalar, tá certo? Para a gente obter algum resultado. Mas qual que é a interpretação física desse gradiente, né? Então, seja que é uma função escalar φ, então é sempre essa função escalar φ arbitrária, a gente pode escrever um elemento diferencial dessa função φ. Qual que é o elemento diferencial dessa função φ? O elemento diferencial dessa função φ é o quê? É a soma em i de dφ, dxi, dxi, tá certo? Se vocês pegarem lá no livro de EDO ou de cálculo 3, isso aqui vocês já devem ter visto lá em cálculo 3, tá certo? Ou no EDO vocês devem estar vendo isso. Que um elemento diferencial de uma função tem que ser uma diferencial exata, essa função aqui é bem comportada, isso aqui tudo a gente já está assumindo que isso é satisfeito, certo? Mas o elemento diferencial dφ é a soma em i de dφ, dxi, dxi. Aconselho vocês a abrirem esse somatório aqui para vocês enxergarem isso bonitinho. Mas quem que é esse dφ, dxi? Esse dφ, dxi é justamente a componente i do operador gradiente aplicado em φ, tá certo? Então esse dφ, dxi é justamente o gradiente de φ na direção i, certo? Isso aqui multiplicado por dxi, beleza? Então olha só, o elemento diferencial dessa função φ é dado por esse camarada aqui. Então isso aqui tudo que eu falei foi só para falar do elemento diferencial dessa função φ, tá certo? Qual que é o elemento de deslocamento espacial? O elemento de deslocamento espacial é justamente dx1, dx2, dx3, tá certo? Eu fiz um deslocamentozinho espacial aqui, beleza? Então quem que é dφ, né? Olha só, o dφ, se a gente pegar esse último resultado aqui, ó, soma em i de gradiente de φ na direção i dxi, é justamente o gradiente de φ produto escalar com ds, tá certo? Então olha só, o dφ, um elemento diferencial dessa função φ, é igual ao gradiente de φ produto escalar com ds, tá certo? Então anota isso aí. Então olha só, dφ é gradiente de φ escalar ds. Para regiões onde dφ é igual a zero, o que significa dφ é igual a zero, né? Se dφ é igual a zero, significa que essa função φ não muda nessa região, tá certo? Então, para regiões onde dφ é igual a zero, você pensa que, ao invés de ser elemento infinitesimal, pensa num elemento finito. Esse dφ vira um Δφ. Se Δφ é igual a zero, significa que o φ é igual nessa região, tá certo? A ideia é essa. Mas para regiões onde dφ é igual a zero, isso para φ constante, a gente tem o quê? A gente tem que gradiente de φ produto escalar com S é igual a zero. Por quê? Porque dφ é igual a zero, certo?
Isso significa o quê? Isso significa que o gradiente de φ ele é perpendicular a ds, ele é perpendicular ao deslocamento para linhas onde a função é constante. Então, para linhas onde a função é constante, o gradiente de φ ele é perpendicular ao deslocamento, certo? Mas e qual que é o valor máximo de dφ, certo? Então, estou trabalhando aqui, ó. O valor máximo de dφ ocorre quando o gradiente, aqui eu coloquei só gradiente, tinha que ser gradiente de φ, né? Mas o gradiente de φ e ds estão na mesma direção. Por quê? Porque se eu pegar aqui o dφ máximo, isso aqui é igual ao gradiente de φ ds, é quando o produto escalar aqui, eles estiverem na mesma direção, tá certo? Quando eles forem paralelos. Então o dφ aqui ele tem um valor máximo quando o gradiente de φ e o ds forem paralelos, tá certo? Isso significa o quê? Se eu passar esse ds dividindo para cá, desculpem os matemáticos e as matemáticas, mas se eu passar esse ds dividindo para cá, eu tenho que o gradiente de φ ele é igual à taxa de variação da função φ no espaço, nesse deslocamento. Só que é uma taxa de variação dessa função φ no espaço é a taxa máxima de variação dessa função φ. Conclusão. O gradiente de uma função ele aponta na direção de maior variação espacial da função, tá certo? Eu vou até sublinhar isso aqui, ó. O gradiente de uma função aponta na direção de maior variação espacial da função, tá certo? Então, por exemplo, na sala aqui que a gente está, na sala aqui, vamos supor que perto da lâmpada está mais quente, tá certo? Então, o gradiente da temperatura ele vai estar apontando na direção de maior variação da temperatura nesse ambiente que a gente está, nessa sala que a gente está. Tá certo? Então é isso. A ideia desse vídeo é passar uma ideia geral do que é o gradiente para vocês. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem para cálculo de gradiente, que isso acaba sendo muito importante, e uma sessãozinha para vocês lerem também sobre essa interpretação física. Mas espero que tenha dado para entender. É isso aí, um grande abraço para todo mundo. Falou, tchau!